Capítulo 6. O outro carro estava desaparecido desde o monte, e quando eles entraram na sala, foi uma nota sobre o travesseiro de Charlie, escrito em grande letra de Marla Lope. Vamos nos encontrar para jantar às 6h30, e depois indo para você sabe onde. Ela tinha escrito: ver vocês dois em breve. Não se esqueça sobre o resto de nós. Xoxo Marla. Ela tinha desenhado um rosto sorridente e um coração abaixo de seu nome. Charlie sorriu para se, dobrando a nota e deslizando-a em seu bolso sem mostrá-lo para Jo. O que ele diz? Ele perguntou. Nós temos que encontrá-los no Inn Diner. Ela olhou para o relógio. 1 hora. John assentiu. Ele ainda estava de pé na porta, esperando por algo. O quê? Charlie disse. Eu preciso ir mudar, disse ele, apontando para a roupa amarrotada ele era vestindo. Posso levar o seu carro? Ele levantou as chaves e jangleia deles. Oh, sim, é claro. Apenas volte para mim, disse Charlie com um sorriso. Ele sorriu. É claro, acrescentou com uma piscadela. Quando a porta se fechou atrás dele, Charlie soltou um suspiro. Enfim só. Ela era acostumada a tanta companhia. Ela e a tia Jane mudou em suas próprias órbitas, reunidos prazer de vez em quando durante todo o dia, mas com o pressuposto de que Charlie pudesse cuidar de suas próprias necessidades, ou que falar se ela não podia. Charlie nunca mais falou. Ela poderia alimentar-se, ir para a escola e para trás, e manter suas notas altas e ocasional amizades. O que poderia tia Jane fazer sobre pesadelos? Sobre perguntas que ela não fez realmente quer as respostas para? O que poderia tia Jane dizer-lhe que não era ainda mais terrível do que o que ela já sabia? E assim, ela não estava acostumada à presença sustentada de outras pessoas, e foi um pouco cansativo. Tomou banho rapidamente e vestiu roupas novas, jeans e uma t-shirt preto. Em seguida, deitou-se na cama, olhando para o teto. Ela tinha uma vaga sensação de que sua mente deve estar correndo com entusiasmo ou horror em suas descobertas, indo mais e mais a memórias que ela tinha despertado, em busca de algo novo. Em vez disso, ela apenas sentiu em branco. Ela queria ficar sozinho, para empurrar as memórias para o fundo da sua mente, onde eles pertenciam. Depois do que pareceu apenas poucos minutos, houve uma batida na porta, e Charlie sentou-se, verificando o relógio. Mais tempo tinha passado do que ela percebeu. Era hora de sair. Ela deixou John ir. Eu tenho que colocar meus sapatos, disse ela. Ela olhou para ele como ela atou atacadores. Ele tinha mudado, desta vez em jeans e uma t-shirt, um contraste com o formal, roupas que ela tinha se acostumado a. Seu cabelo ainda estava molhado, e havia algo fresco e brilhante sobre ele. Ela sorriu um pouco. O que? Ele disse quando notou. Nada, ela disse, você ainda parece suja. Ela brincou que ela passou por ele. Eles entraram no carro. Desta vez, ela levou, e quando chegaram ao restaurante, Charlie desligou o motor e hesitou, sem se mover para deixar o carro. John, disse ela. Eu não quero contar a ninguém sobre Fred Beard. Mas, ele parou. Sim, disse ele. Eu acho que nos esquecemos. Este é o seu vida, e não apenas um pouco de aventura. Está bem. E podem manter um segredo. É toda a nossa vida, disse ela. Estávamos todos lá.
Podemos dizer-lhes mais tarde. Eu só desejo classificar alguns dos isso para mim agora. É isso aí, disse ele, e ele parecia um pouco satisfeito. Charlie sabia o porquê, era um segredo entre eles, algo que ela confiou apenas a ele. Quando entrou, todo mundo já estava no meio do jantar. Charlie, realizado com uma dor aguda que ela não tinha comido durante todo o dia, e viu-se de repente morrendo de fome. A garçonete viu-os como eles se sentaram, e veio imediatamente. Eles falou de forma intermitente. Lamar, Jason e Marla tinha ido a um filme, e Carlton e Jessica tinham jogado jogos de vídeo em sua casa. Mas a conversa foi superficial, apenas enchendo o tempo que comeu. Charlie quase não ouviu, e ela teve a sensação de que, mesmo aqueles que estavam falando eram prestando pouca atenção às suas próprias palavras. Houve uma energia agitada entre o grupo. Eles estavam todos à espera, suas mentes já focado em Fred. E vocês dois? Jessica perguntou, olhando para Charlie J. Sim, o que vocês dois? Marla ecoou com um brilho nos olhos. Nós fomos apenas para uma unidade, John disse rapidamente. Perdi por um tempo. Aposto que você fez, Carlton murmurou em seu hambúrguer, sorrindo maliciosamente, apesar de sua boca estava cheia. Após o jantar, o grupo se apressou pelo shopping para o restaurante, silencioso e cauteloso. Ao passarem pelo átrio, seus sapatos feitos somente suaves soam no chão de azulejos, e ninguém falou. Charlie tinha deixado a lanterna grande no carro. Eles sabiam seu caminho bem o suficiente até agora, e o guarda tinha quase viu-os a noite antes. Não havia nenhuma razão para arriscar chamar a atenção extra. Eles vieram para o fim do hall. Lamar, na parte da frente do grupo, parou. Charlie esbarrou em Marla antes de perceber o que estava acontecendo, e ela murmurou um pedido de desculpas, então congelou. O guarda noturno estava bloqueando o beco atrás do Fred, os braços cruzados sobre seu peito. Ele não tinha lanterna, e por isso ele tinha sido invisível, escondido na escuridão até eles estavam quase em cima dele. Eu tinha a sensação de que você não iria deixá-lo sozinho, disse ele com um estranho, desigual sorrir. Marla sussurrou algo desagradável em voz baixa. Eu poderia tê-lo preso por invasão de propriedade, disse ele. Vi você aqui ontem à noite, mas eu não podia ver onde você tem que. Eu acho que agora eu sei, acrescentou com um sorriso. Havia algo quase imediatamente fora de colocar sobre o homem. Ele era de altura e um pouco fino demais para seu uniforme, que não falhou nos ombros e na cintura, como se ele tinha sido uma vez um homem mais robusto, mas perdeu sua forma de alguma forma de doença ou tragédia. Seu crachá, lendo Dave pendurado torto em seu peito. Sua pele estava pálida e seus olhos minados por linhas grossas, somando-se à impressão de problemas de saúde de longa data. O que você estava fazendo tudo de volta aqui? Ele exigiu. Vocês crianças festejando. Drogas. Eu poderia tê-lo prendido agora, você sabe. Charlie e John entreolharam. Lamentamos, Lamar disse rapidamente. Nós iremos. Não temos quaisquer drogas. Quem disse? Diz que você. O guarda usava uma expressão estranha e seu eram duras e rápido. Ele parecia não estar respondendo ao que eles estavam dizendo.
Ele parecia zangado, mas sua boca manteve arqueando para cima nos cantos, como se estivesse tentando não sorrir. O que vamos fazer? Jéssica sussurrou. Provavelmente, o mais ação que ele já teve aqui fora, disse Carlton com uma pitada de desdém, e Charlie se lembrou de repente que o pai de Carlton era um policial. Ela lembrou-se dele em seu uniforme, inclinando para baixo seus óculos escuros para eles com um oclare, em seguida, sorrindo, revelando a brincadeira. O guarda, no entanto, parecia que ele estava falando sério. Vamos, Lamar disse novamente. Desculpa. Charlie olhou para o homem, considerando-o. O uniforme mal ajustado, sua pequi, quase esgotados de aparência e características. Ele realmente poderia chutá-los fora da propriedade ou mesmo tê-los presos por invasão de propriedade, mas ainda assim, ela não podia realmente temê-lo. Sua inadequação brilhou através dele como uma espécie de carisma negativo. Ele sempre empurrou para o fundo de uma multidão. Sempre gritou em um argumento. Sempre escolhia passado, esquecido, ignorado em favor daqueles que eram simplesmente mais vital, mais vigorosa ligado à vida. Charlie franziu o senho para ela mesma. Era um trem comum de pensamento para ela. Ela não costuma supor que ela poderia ler as vidas de estranhos através das linhas sobre seus rostos. Mas deu-lhe uma ideia. Por que você não vem conosco? Ela disse. Nós apenas queremos explorar um pouco mais, então nós vamos sair. Você sabe o caminho de volta melhor do que qualquer um de nós, acrescentou, esperando que alguns dos bajulação iria ficar. E então nós nunca mais vamos voltar, disse Carlton. O guarda não o fez imediatamente descartar a ideia, e os outros rapidamente entrou na conversa com o seu próprio garantias. O guarda olhou para eles um por um, fixando seu olhar em um de cada vez. Quando ele olhou para Charlie, ela desviou o olhar, não querendo encontrar seus olhos, como se ela seria dando algo afastado, se ela deixá-lo olhar muito profundamente. Uma vez que ele lhes tinha inspecionado para sua satisfação, ele assentiu. Claro, disse ele. Só porque eu sempre quis dar um passeio lá eu mesmo. Ele apontou o polegar atrás dele, e, pegando a surpresa que deve ter mostrado em seus rostos, acrescentou. Eu não sou um idiota, eu tenho trabalhado aqui durante anos, andou neste edifício dentro e por fora todas as noites. Você acha que eu não sei o que está lá atrás? Charlie sentiu-se nivelado. Ela tinha de alguma forma assumiu a sua descoberta foi única. O guarda olhou para o seu crachá de repente, então apontou para ele. Dave nome, disse ele. Eu sou Jason, disse Jason, e, um pouco de cautela, os outros recitados seus próprios nomes por sua vez. Ficaram ali, olhando um para o outro desajeitadamente por um momento, ninguém querendo ser o primeiro a se mover. Em seguida, Jéssica deu de ombros. Vamos lá, disse ela. Ela caminhou rapidamente para o andaime que escondia o beco para Freda e puxou o plástico, revelando a ruptura na parede, e todos eles arquivado através, apertando passado as caixas empilhadas. Dave ficou para trás educadamente, deixando todos eles vão primeiro. Ele acenou para Charlie para ir em frente. Eu não quero você atrás de mim, Charlie pensou. Ela olhou para Jéssica, que não estava se movendo também. Por favor, vá em frente, disse Charlie com uma borda em sua voz, e Dave abaixou a cabeça timidamente e entrou.
Charlie seguiu e Jéssica enfiou o plástico com cuidado de volta onde estava, escondendo sua passagem, embora não havia ninguém à esquerda para pegar eles. Como eles fizeram o seu caminho para o beco úmido, Charlie tocou em seus dedos a parede de tijolos, arrastando a mão ao longo dela como se para guiá-la. As lanternas pareciam um pouco dimmer, agora, embora ela sabia que só podia ser sua imaginação. Eles levaram o guarda para a pesada prateleira de madeira que escondia a entrada, e Lamar, John e Jéssica arrastou para fora do caminho, revelando a porta. Charlie expectava que o seu novo companheiro de ficar impressionado, mas ele apenas balançou a cabeça, como se tivesse suspeitado isso tudo ao longo. Um por um, eles entraram no salão do restaurante, e, novamente, Charlie defasada à volta do grupo. Ela pegou Carlton pelo braço quando passou por ela. Carlton, ela sussurrou. Você já viu esse cara? Carlton sacudiu a cabeça. Não é que é pequena uma cidade. Eu não sei todo mundo. Charlie assentiu distraidamente, seus olhos ainda sobre o recém-chegado, como eles fizeram o seu caminho pelo longo corredor em sala de jantar principal do Fred. Ela tinha convidado o guarda porque parecia que a única maneira de voltar, mas agora ela estava começando a se arrepender isto. Deixando um desconhecido em Fred era como deixá-lo em sua casa, como dar alguma coisa. O que aconteceu com o restaurante? Lamar disse, seu tom cuidadosamente mesmo, forçando uma simpatia que não poderia ter sentido. Por que é embarcado para cima? E por que é o centro comercial abandonado, afinal? Sua voz soou fina no corredor estreito, um pouco silenciado. Você não sabe? Disse Dave. Esta cidade precisa de dinheiro, empregos, renda, coisas assim, e uma coisa que temos um monte de espaço. Então, eles decidiram construir um grande centro comercial, tentar atrair empresas, talvez de até mesmo turistas. Eles construíram em torno de onde Fred Fazbear era, mas quando ele veio para isso, ninguém iria alugar o restaurante, você sabe, por causa do que aconteceu. Então alguém teve a brilhante ideia de vedação todo o lugar, se intacta. Alguém que tinha uma ligação sentimental com ele, talvez. Eu não acho que eles até tentou limpá-lo. Mas não foi o suficiente. Algo sobre esse lugar transbordou para o resto do edifício, talvez direita para baixo no solo. Ninguém queria trazer os seus negócios aqui. Às vezes, os proprietários do negócio, franqueados de fora da cidade, faria vir olhar para o lugar, mas nunca assinou os papéis. Disse que apenas não se sentir certo. Eu acho que ele tem uma aura, uma energia mística, talvez, se você acredita nesse tipo de coisa. Dave mexeu os dedos no ar, como se lançando um feitiço. Eu não acredito nesse tipo de coisa, disse Lamar em breve, mas o guarda não fez parecer notar seu tom. A cada um a sua própria, disse ele. Tudo o que sei é que ninguém sempre quis suas lojas aqui, e eles abandonaram a construção antes de o edifício foi ainda concluído. Agora ninguém vem até aqui, exceto crianças que desejam parafuso de volta. E eu, acrescentou com o que soou como orgulho. Ele deve ter sentido possessivo, Charlie pensou, o único que nunca veio aqui, por anos e anos. Deve ter sentido que pertencia a ele, este estranho, construção semi-acabada. Para ele, eles devem ser os invasores.
Eles vieram para o fim do corredor, e o espaço aberto diante deles. Jéssica correu à frente para a sala de controle debaixo do palco, sua lanterna balançando alegremente à frente dela. Ela desapareceu por um momento, em seguida, bateu o interruptor de luz, e de repente o quarto era quente e brilhante. Charlie parou, piscando na luz repentina. Dave escovado além dela, e como ele fez algo chamou sua atenção. Havia uma cicatriz em seu pescoço, curvo e feio, quase uma meia-lua perfeita. O tecido foi atado e banco o corte que fez. Ele deve ter sido um profundo. Apenas a alguns passos de distância, Dave virou em um círculo, tendo no restaurante, impressionado e, como ele fez, Charlie viu que a cicatriz tinha um irmão gêmeo. A mesma meia-lua, no mesmo lugar, do outro lado do pescoço. Ela estremeceu um pouco. As marcas eram muito limpo, muito bem posicionado. Eles quase parecia deliberado. O grupo se espalharam. Carlton, por alguma razão, se dirigiu para a cozinha, e Jason se afastou em direção à arcada novamente. Cuidado! Marla o chamou, mas ela já estava seguindo Lamar para a sala de controle para se juntar a Jéssica. Charlie ficou para trás, e John ficou com ela. Lá era algo diferente no ar, Charlie pensou. Parecia mais fino, como se ela tivesse de respirar mais profunda para obter oxigênio suficiente. Ele é apenas um cara, ela disse a si mesma, mas esse era o problema. Eles trouxeram um estranho com eles, e agora o restaurante sentiu menos seguro, não mais escondido. Freda tinha sido violada. Os animatrons tinham começado a mover-se, em suas rígidas, movimentos individuais. Charlie olhou para Dave, mas ele não pareceu surpreso. Ele esteve aqui antes, pensou. Então, é claro que ele esteve aqui antes. O todo cidade costumava vir aqui, então. John fez sinal para ela, e, relutantemente, ela foi com ele para a sala de controle, Dave marcação junto atrás deles como um perdido. Na cabine, Jéssica estava curvado, pressionando botões, e Lamar foi estudar a placa de controle, tentando fazer o sentido dele. Dave olhou atentamente sobre as suas ombros, observando. Ele estava balançando a cabeça ligeiramente para si mesmo, embrulhado em algumas privadas cálculo, e quando Jéssica deu um passo atrás esticado, ele limpou a garganta. Disse ele. Posso tentar? Ele ergueu-se um pouco, estendendo o braço graciosamente. Jéssica e Lamar trocaram olhares, então deu de ombros. Por que não? Disse Jéssica. Eles embaralhado para que ele pudesse chegar ao placa, e ele olhou para ela por um longo momento sem se mover. Em seguida, tocou um curto série de botões. Um zumbido aumentou de alto-falantes, a muito baixo tom, que não vacilou. Voa, disse Jéssica, e apontou para os monitores. Charlie viu um movimento em a tela, e saiu da sala de controle de olhar para si mesma. No palco, os animais dançavam. Cruamente, sem jeito, sem a graça ou a complexidade Charlie lembrado, mas eles estavam se movendo em sequências, não apenas um movimento de cada vez. Charlie voltou para a sala de controle, mas não ir além da porta. Como você fez isso? Ela estalou, não se importando se era rude. Dave levantou as mãos no ar. Sorte de principiante, disse ele. Eu só pressionei alguns botões. Certo, disse Charlie.
Ela esfregou as têmporas. Alguém por favor pode transformar o alto-falantes OFF? Lamar disparou para frente e virou um interruptor, e o som morreu. Apesar do silêncio, Charlie sentiu como se ela ainda podia ouvi-lo, lamentando-se afastado dentro de sua cabeça. Ela fechou os olhos por um momento, e quando os abriu Jessica e Lamar tinha ido voltar a trabalhar os controles, mas não houve uma advertência aos seus movimentos, e eles olhou para o outro a cada poucos segundos, como se buscando segurança. Charlie olhou para João. Seus braços estavam cruzados sobre o peito, e seus olhos foram treinados na parte de trás da cabeça de Dave. No arcade, Carlton pressionado alguns botões aleatórios em uma consola de jogos, sabendo nada iria acontecer. Em seguida, virou-se, encontrando-se objeto de um olhar ressentido de 11 anos de idade. O que ele disse? Eu não sou um bebê, disse Jason. Você não tem que me ver. O que? Jason, eu não estou vendo você, eu só estou saindo com você. Eu não estou Marla. Vai enfiar a língua em um soquete elétrico para tudo que me importa. Ele balançou suas sobrancelhas comicamente, e Jason riu. Ok, então, talvez eu vou. Disse. Ele examinou os rodapés para um soquete, considerando brevemente chamando o blefe de Carlton, mas quando ele olhou para trás, Carlton teve e já se afastou. Jason mordeu o lábio e balançou em seus calcanhares, sentindo-se tola. Após um momento, ele voltou aos desenhos na parede. Havia muitos desenhos para folhear um de cada vez, mas Jason suspeitava que ele não precisaria. Como eles tinham a noite antes, os desenhos viria a ele. Eles queriam ser encontrado. Tudo o que Jason tinha que fazer era olhar. Os desenhos da arcada deram em nada. Eles eram apenas crianças suja a arte. Desapareceu com a idade, e então ele voltou para a sala de jantar, ainda abraçando as paredes e digitalizá-los, procurando algo que fosse mais do que lápis. O que você está fazendo, Jason? Lamar foi de repente atrás dele. Jason virou volta e estudou por um momento, considerando. Ele gostava de Lamar, mesmo que o seu simpatia poderia ser rastreado facilmente ao seu interesse por Marla. Lamar tinha abaixou-se por isso a sua cabeça estava quase no nível de Jason, e Jason se inclinou para ele e sussurrou. Os desenhos estão se movendo. Lamar recuou, e por um momento um olhar de alarme verdadeiro atravessou seu rosto, mas foi fugaz. Jason mordeu o lábio, esperando, e Lamar sorriu para ele. Em seguida, estendeu a mão para a tapinha na cabeça. Ok, Jason. Nós vamos tirar você a ajuda que precisa. Ele disse calorosamente, e Jason riu e bateu a mão de Lamar distância. Cale a boca, a sério, Jason disse com um toque de timidez, e Lamar deu um tapinha à cabeça de novo e partiu. Assim que o Lamar estava a poucos passos de distância, Jason rolou os olhos dele. O que você acha que eu sou, seu animal de estimação? Ele deu seu cabelo de uma briga violenta, como se ele pode soltar qualquer que seja Lamar havia feito com ele. Em seguida, voltou para a parede, concentrando-se. Ele tinha feito seu caminho todo o caminho ao longo de uma parede, e foi virando a esquina, quando isso aconteceu. A cintilação, apenas fora do canto do olho, quase um cintilante. Ele parado. Qual deles foi?
Ele examinou os desenhos de novo, indo para cima e para baixo da parede com cuidado, em todo o lugar que ele pensou que tinha visto o movimento, mas não havia nada. Ele começou tudo de novo, parando para olhar para cada rabisco crayon, e então aconteceu mais uma vez. Ele aproveitou desta vez, seus olhos encontrando o desenho, assim como o brilho de movimento parou, e assim como ele fez, ele viu outro, tão breve ele teria ignorado-o, apenas um truque da luz, se não tivesse sido assistindo para ele. Foi acima da primeira, e talvez 2 pés para a esquerda. Seus olhos corriam para trás e para frente, tentando ver ambos ao mesmo tempo. De repente, houve um terceiro movimento em um desenho entre os dois, mais perceptível. Desta vez, ele quase viu a mudança de desenho, antes ainda era novo. Sentado sobre os calcanhares, Jason olhou para os 3 desenhos, cada um por sua vez. O lápis era negro, e todos eles pareciam ter sido desenhados pelo mesmo garoto, todos com 2 figuras em primeiro plano: uma criança e um coelho. Jason olhou ao redor da sala. Sua irmã e os outros ainda parecia ser contratada pela fase. Lamar tinha voltado a se juntar a eles. Jason puxou o desenho que ele tinha encontrado a noite antes de seu bolso. Ele alisou-o, pressionando-o para a superfície do chão. Em seguida, lentamente, ele descascou sua fita lentífora plana e enfiou o papel na parede, apenas no seu nível de olho. Ele olhou para a parede, esperando. Nada aconteceu. Jason franziu a testa. Ele tinha sido tão certo, lhe diria alguma coisa, mas eles eram apenas desenhos. A criança e o coelho ficou no meio do papel, em um fechar em conjunto, noutro distantes. Mas não havia nada que poderia ser chamado de história. Ah, bem. Ele começou a olhar para os outros de novo, e a mais elevada começou a mover. Desta vez, ele viu a mudança. As linhas de pastel torcido e deslizou na página, movendo-se por sua própria vontade, muito rápido a seguir. Quando o primeiro parou de se mover, outro começou. Eles continuaram após o outro até o último. O que ele tinha acabado de colocar para trás, foi acabado. Jason observava, os olhos arregalados, seu coração batendo forte, mas pelo tempo que ele percebeu o que estava acontecendo, tudo estava acabado. Os números foram fixados no lugar, e agora eles se contaram uma história. No primeiro, uma criança estava sentada sozinha. Na segunda, Bonnie apareceu por trás da criança. Na próxima, Bonnie tinha arrebatado a criança, levantando-o do chão. No último, a criança estava gritando. Seus olhos arregalados e o coração disparado, Jason deu um passo atrás. Ele estava paralisado. A sua corpo de repente sentiu chumbo, pesado demais para ser executado. Um som surgiu, como o vento farfalhar das páginas na parede, embora pendurado imóvel diante dele. O som apressado e cresceu, mais alto até que o vento deu lugar a gritos. Jason bateu as mãos sobre as orelhas, como páginas começaram a cair das paredes, pousando com estrondos altos, como se eles fossem feitos de algo muito mais pesado do que o papel. Enquanto ele observava, as páginas caídas viraram um vermelho escuro, encharcando com a cor como eles tocaram o chão. Jason virou-se para correr, mas seu caminho foi bloqueado como páginas caiu do teto em uma torrente.
Um pousou em seu ombro, outra nas costas e depois outro, e ele se agarrou a ele, envolvendo em torno dele, como se eles iriam sufocá-lo. Jason sentiu suas pernas vergar sob o peso, caindo finalmente a um joelho. Como ele se preparou sob a tempestade de papel, o quarto começou a tremer violentamente. Jason cerrou os dentes, presos, e de repente tudo estava acabado. A vermelho embebido papéis tinham ido embora, não havia nada de costas, e Marla tinha-o pelo ombro, e estava olhando para ele, com os olhos arregalados. Jason, o que na terra é errado com você? Jason ficou de pé, afastando-se, fora como se estivesse coberto com insetos invisíveis. As fotos foram caindo sobre mim, ele disse urgentemente, ainda em pânico, mas como ele olhou para a parede, ele percebeu que a sala ficou em silêncio e imóvel. A única imagem tinha caído de seu lugar. Marla olhou para ele, então de volta para seu irmão, e sacudiu a cabeça dela. Ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido: "Você me envergonhar." Ela soltou seu aperto depois de um momento, o rosto quase em branco, e se afastou. Jason tropeçou quando ele chegou a seus pés, mas seguiu tão rapidamente quanto ele poderia, mantendo os olhos treinados nas paredes como eles foram. Na sala de controle, Dave tinha as mãos sobre os botões, os dedos vagando levemente sobre eles sem pressionar nada. O movimento parecia descuidado, instintivo, como um hábito. Charlie inclinou-se para John, sussurrando. "Ele esteve aqui antes", disse ela. "Olhe para o jeito que ele toca os controles." "Talvez ele é apenas bom com os computadores", John oferecido, não parecendo convencido. "Você pode fazê-los dançar de novo?" perguntou Jessica. Dave mal parecia reconhecer a pergunta. Sua boca estava levemente aberta, e ele parecia estar encarando algo que nenhum deles podia ver. Nas luzes brilhantes, todos podiam ver que seu uniforme estava sujo e rasgado em alguns lugares, o rosto mal barbeado e seus olhos um pouco fora de foco. Ele parecia menos com o guarda de um vagabundo, e ele olhou para todos eles como se tivesse vagou em eras atrás, e eles foram os recém-chegados. Levou um momento para registrar a questão. "Claro, vamos ver o que podemos fazer", disse ele. Ele sorriu para ela, com a boca torta. Seus olhos estavam um pouco demais em seu rosto, segurando seu olhar um pouco demasiado longo. Jessica engoliu em seco, tomado por uma repulsa instintiva, mas ela sorriu de volta educadamente. "Tudo bem", disse Dave. "Eu estive aqui algumas vezes antes, eu acho que pode funcionar um pouco de magia." Charlie e John trocam olhares. "Você já esteve aqui antes?" John disse em um cuidadoso, mesmo tom, mas Dave ignorou, ou não ouviu. Houve um teclado para o lado esquerdo da placa de controle que ninguém havia tocado ainda, uma vez que não pareceu ser ligado a nada. Agora Dave estendeu a mão para ele e começou para pressionar os botões rapidamente, como se ele tivesse feito isso uma centena de vezes antes. Ele deu Jessica um olhar conspirador. "Para ocasiões especiais, você pode solicitar uma dança." Ele sorriu para ela de novo com aquela intensidade torto. "Grande", Jessica disse, dando um suspiro de alívio. "Qualquer coisa para sair de tal proximidade forçada a este homem." Ela olhou para Lamar. "Eu estou indo para ir olhar, você terá sobre."
Sim, claro, disse ele, fugindo para frente para preencher a vaga. Como Jessica e Dave fizeram o seu caminho para a área de show. No palco, as luzes estavam piscando em padrões, que acompanha a música que nenhuma já jogou, e a boca de Bonnie estava se movendo como se na canção. Suas pálpebras fechadas por longos pisca, em seguida, abriu novamente com cliques altos, os olhos de vidro que se deslocam de um lado para o lado. Uma mão grande azul subia e descia, dedilhando exageradamente na guitarra vermelha, cordas cujas há muito havia desaparecido. Lamar, quanto disso que você está fazendo? Disse Carlton, devidamente impressionado. Não há muito. Lamar ligou de volta. A maioria dos que parece pré-programado. Bonnie virou-se para eles e Jessica surpreendeu quando ele parecia olhar diretamente para ela. Mas ele se virou tão rapidamente para enfrentar as fileiras de assentos vazios, levantando a cabeça para cantar. É estranho vê-los como este, disse Jessica, e deu um passo para trás para obter uma melhor vista. O pé de Bonnie tocou junto no ritmo, e sua boca aberta e fechada com música. Não houve voz. Não havia música. Houve apenas um zumbido estranho vindo dos alto-falantes e uma orquestra de pressões mecânicas e guinchos. Bonnie acelerou, tocando e tocando mais rápido. Seus olhos de repente, parecia fora de sincronia, olhando à esquerda, enquanto a cabeça foi para a direita, em seguida, rolando para trás em sua cabeça. Dave se aproximou do palco com passos deliberados. Amiguinho nervoso, não são você. Ele sorriu, aparentemente um boterete. Como o coelho se moveu mais rápido e mais rápido. Ei Lamar, você pode levá-lo abaixo de um entalhe. Jessica chamado. Braços de Bonnie começou a convulsionar violentamente, com a boca aberta, mas a gagueira, seus olhos estavam jogando seu olhar em direções aparentemente aleatórios. Lamar. Algo está errado. Exclamou Jessica. O pé de Bonnie empurrou para cima com um som como um tiro, puxando o livro parafuso que ancorou-lo para o palco. Lamar. Carlton subiu ao palco e correu para Bonnie, tentando procurar o coelho para um botão de fora. Como ele abaixou seus movimentos erráticos. Carlton descer, seu idiota. Jessica correu para o palco. Bonnie estava se movendo muito rápido, fora de controle, como se seu programa tinha atingido uma falha. Ele não estava mais seguindo a sequência de dança que todos eles se lembravam tão bem. Ele começou a convulsionar e trash. Carlton Messi-dos para trás, tentando fugir, mas o braço de Bonnie rompeu com a guitarra, balançando para fora e bater Carlton no peito, derrubando-o para fora do palco. Ele caiu de costas e ficou para baixo, tentando recuperar o fôlego. Lamar. Jessica gritou. Lamar, desligá-lo. Eu não sei como. Ele gritou de volta. Jessica se ajoelhou ao lado de Carlton, olhando impotente para ele. Ela bateu com o ombro insistentemente. Carlton, você está bem? Carlton? Olhe para mim. Carlton deu uma pequena risada que soou mais como uma tosse, então agarrou mão e se levantou para se sentar. Está tudo bem, disse ele. Só tem o vento batido fora de mim. Jessica ainda parecia preocupado. Eu só preciso de um minuto, assegurou ele, as palavras ainda vindo em pequenos sibilos.
Na sala de controle, Lamar botão pressionado após o botão freneticamente, mas na tela ele ainda podia ver Bonnie mover descontroladamente de forma aleatória, não respondendo a qualquer coisa que ele fez. Charlie entrou correndo, empurrando para fora do caminho, mas levou apenas só segundos para ver que os botões eram impotentes. Ela trancou os olhos com Lamar para um momento. Nós não estamos no controle. Ela pensou. Eles correram da sala de controle para ajudar os outros. Jessica gritou, um som agudo curto, e Marlon correu para ela. Charlie e Lamar chegaram segundos depois. Todos os animais foram movendo agora, na medida em que mesma forma, irregular, ciclismo através de seus movimentos programados de forma aleatória, mas com uma desesperado, em pânico ar. As luzes começaram a pulsar, piscando rapidamente ligado e desligado. O luzes do palco fez o mesmo, as cores aparecem e desaparecem de modo que todo o espaço lavou-se pela primeira vez em ouro brilhante, em seguida, um verde doentio, em seguida, um ferido e vicioso roxo. Eles piscaram como strobes, e o efeito era nauseante. Os alto-falantes tocavam breves rajadas de estática, corte dentro e fora como as luzes, e abaixo a estática era o mesmo som como eles tinham ouvido na noite anterior, o bramido de uma voz demasiado baixo para ser humano, para indistinta estar falando palavras. O grupo veio junto com cautela, não completamente confiando seus próprios sentidos. O luzes pulsava violentamente, e, como Charlie caminhou em direção a seus amigos, ela não poderia ter certeza de quão longe eles eram, ou o que estava bem na frente dela. Eles encolhida no meio do chão, olhando para os animais, como ele sacudiu e balançou como se com o seu próprio agenda. Carlton chegou a seus pés, e Jessica o observou com preocupação, mas ele acenou com a fora. Eu te disse, eu estou bem, disse ele, gritando para ser ouvido sobre o ruído intermitente. Charlie ficou fixo no lugar, incapaz de tirar os olhos dos animais. Eles estão tentando fugir, pensou. Foi o pensamento de uma criança, e ela tentou rejeitá-lo, mas agarrava-se enquanto os observava, mal percebendo a oscilação intermitente das luzes e som. As criaturas animatronic não parecer que estavam glitching. Seu movimento não parecia mecânico, mas histérica, como se houvesse algo que precisava desesperadamente fazer, mas, terrivelmente, não podia. Onde está Dave? John disse de repente. Charlie encontrou seus olhos com medo crescente. Ah não! Todos olharam ao redor, mas o guarda não estava à vista. Nós temos que encontrá-lo, disse Charlie. Ele provavelmente já saiu. Quem se importa? Marla disse, sua voz alta e assustado. Eu não estou preocupado com ele, ela disse severamente. Ela virou-se para Joe. Vamos, ela disse, colocando em direção ao corredor à direita do palco. Ele olhou para o resto do grupo por cima do ombro, em seguida, seguiu Charlie em um ritmo acelerado.